Bom, vamos então aqui agora falar sobre os números inteiros, né? O que nós já sabemos sobre os números até então? Nós sabemos dos números naturais, né? Quais são os números naturais? São aqueles números que surgiram para o princípio de contagem, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o mais infinito, tá? Ah, existe um maior número natural? Não, né? Porque os números são infinitos. Então, o conjunto dos números naturais, eles são todos os números inteiros positivos a partir de zero. Até então, o sexto ano, a gente usa aqui o estudo de números naturais. Porém, a gente no sétimo ano inclui os números inteiros, tanto positivos, que ficam à direita de zero, quanto os negativos, que ficam à esquerda de zero, tá? Então, o número inteiro, ó, ele é simbolizado e representado por esse Z com um cortinho, né? E o conjunto dos números inteiros, então, vem os números negativos na ordem crescente, depois zero e os números positivos, tá certo? Por isso que eu coloquei reticências aqui, ó, porque os números são infinitos, tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito, certo? O que mais que a gente tem que lembrar? Que para o lado negativo, o número quanto mais longe de zero, menor ele é, tá? Então, por exemplo, o menos 1, ele é maior do que o menos 5, tá? Essa noção a gente tem que ter, tá bom? Que detalhes nós vamos lembrar? Nós vamos falar agora aqui, primeiramente, dos números opostos ou simétricos. Então, dependendo aí do teórico, né, do matemático que você pegar, você vai ver que ele chama de números opostos ou de números simétricos, mas é a mesma coisa. O que quer dizer? Que, por exemplo, qual é o número oposto de 5? O 5 está aqui, ó, localizado na reta numérica. O oposto a ele é quem destoa de zero para o lado negativo as mesmas unidades. Então, de 0 a 5, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, quem destoa de zero para o lado oposto é o número, a gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5. É o número menos 5. Então, o oposto ou simétrico de 5 é menos 5. Quem é o oposto ou simétrico de menos 1? Então, se o menos 1 está aqui, ó, está uma unidade de zero, à direita de zero, quem está é o número 1. O número 1 a gente pode escrever somente 1 ou mais 1, porque o sinal positivo, sinal de mais, ele é facultativo. A gente pode ou não escrevê-lo, tá? Agora aqui, ó, o número 3 é um número positivo, né? Ele está aqui, ó, localizado na nossa reta numérica. Ele destoa de 0, 3 unidades. Então, quem é o oposto a 3? 1, 2, 3. É o menos 3. Menos 3. Já o sinal de menos, de negativo, ele é obrigatório ser escrito, tá? A gente tem essa obrigatoriedade de escrevê-lo. Então, aqui, o oposto de 3 é menos 3. O oposto de menos 5, que destoa de zero para o lado negativo 5 unidades, é o número 5, que destoa de zero para o lado positivo 5 unidades. Quem é o oposto de 1? O 1 destoa de zero 1 unidade para o lado positivo. Para o lado, então, da reta negativo, 1 unidade, quem está é o menos 1. Então, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos 4 é quem destoa de zero para o lado positivo 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, é o mais 4. Tá certo? Então, sempre que falar de número oposto ou número simétrico, a gente usa o zero como origem e temos que considerar tanto o lado como positivo ou negativo, a contagem de unidades que destoam a partir dele, tá bom? Um outro detalhe que nós temos aqui é o módulo de um número inteiro, que vem a ser o módulo de um número. Então, o módulo ele tem essa característica aqui de 2 tracinhos, né? Ele vai anular o sinal, tá, do nosso número, tanto positivo quanto negativo, porque ele tem a função de nos fazer olhar o valor absoluto, ou seja, só o número, o valor em que a gente está quantificando ali.
tá? E não importa se ele está para o lado direito ou esquerdo da reta numérica, se ele é positivo ou negativo. O que me importa é o valor unitário. Então, por exemplo, 8 mais 8, o módulo de mais 8 é 8. Então, o módulo cancelou o sinal de positivo aqui. Ele deixou facultativo, tá? Menos 3 é 3. Então, o que aconteceu? Anulamos. O zero, ele é um número neutro, né? Ele é considerado positivo. O menos 5, módulo de menos 5 é 5. Módulo de mais 11 é 11. E o módulo de 10 é 10, tá? Então, o que faz o módulo? Ele anula o positivo ou o negativo. Ele está olhando para o número somente valor absoluto, o valor unitário que o número tem, tá certo? Não importa se ele é positivo ou se ele é negativo, tá? Então, toda vez que falar qual é o módulo do número inteiro ou dê o módulo do número inteiro, vocês já sabem que vocês vão olhar para o valor absoluto do número, tá certo? Então, vamos lá. Quais situações nós utilizamos o número inteiro? Então, nós utilizamos na situação de pago e ganho, de débito e crédito, de medidas de temperatura, de jogos, né? Partidas de jogos e pontuações, tá bom? Existem até outras situações que podem ser que não se enquadrem aqui, mas que a gente pode também realizar com os números inteiros, certo? Eu coloquei aqui no cantinho, ó, algumas operações, né? Algumas sentenças com os números inteiros. Por quê? Porque agora a gente tem uma regra para poder realizar, tá? Então, lembra que eu falei aqui, ó, pago e ganho, débito e crédito. Então, pago é sempre uma situação positiva, né? Pago, ganho, eu ganhei, eu paguei, né? Porém, se eu paguei e continuei devendo, eu tenho um débito, não é uma situação positiva, né? É uma situação negativa, tá? Mas eu tive um crédito, é algo bom, né? Recebi, ganhei, então é crédito, é positivo. E a gente tem que ter essa noção, certo? Assim como as temperaturas, nós temos temperaturas abaixo de zero, que são as temperaturas negativas, e nós temos as temperaturas acima de zero, que são as temperaturas que vão ficando mais longe de zero, mais quente, né? Nos jogos a gente tem pontuações, tá? Então essas duas situações aqui, eles andam juntos, né? Então, perdi tantos pontos no jogo, ganhei tantos pontos naquela rodada, então são representados por números positivos e negativos, tá bom? O que diz, então, o postulado matemático quando a gente tem uma situação mais 5 menos 3? Diz sinais opostos, então tá vendo aqui? O 5 é positivo e o 3 é negativo. A gente subtrai o menor do maior, então tira 3 de 5, então aqui, ó, eu tenho 5, né? Se a gente for tirar 3, vai sobrar 2. Então, eu tirei 3 de 5, sobram 2. E eu conservo o sinal do maior. Quem é o maior, 5 ou 3? 5, ele é positivo, meu 2 fica positivo. Então, aqui tá concluído. Então, 5 tira 3 é 2, tá? Eu devo 3 reais, né? Fui lá e paguei 5, eu vou ter um troco de 2 reais. Então, isso é algo positivo para mim, vai sobrar dinheiro. Agora, vamos ver aqui a situação do segundo exemplo, ó. Eu tenho menos 8, mais 10, menos 2. Então, vamos lá. Devo 8, paguei 10, me sobram 2. Mas desses 2 que sobraram, eu gastei 2. Então, fiquei sem nada. Eu nem me sobrou, mas eu também não continuei devendo. É uma situação boa, né? Agora aqui, ó. Eu devo 5, não paguei nada, fui lá e fiz outra dívida de 15. Então, aqui, ó, quando os sinais são iguais, o que a gente tem? A gente tem que somar os números e conservar o sinal. Então, 5 mais 15 é 20. Então, eu devo 20, vai ficar menos 20. Desses 20 que eu devo, eu paguei 10. Então, quanto que eu estou devendo? 10, tá certo? Então, eu tinha uma dívida aqui, ó, de 20, paguei 10, ainda fiquei devendo 10. Agora aqui, ó, eu devo 3 reais, paguei 8, vai me sobrar 5, positivo. Desses 5, eu ganhei mais 1, então eu vou ficar com 6.
Então, lembrando que o sinal de positivo, ele é facultativo. Eu posso ou não escrevê-lo, tá bom? Vamos lá, o próximo. Eu tinha R$13, ganhei 7. Então, daqui, ó, eu vou ficar com R$20. Isso é positivo para mim. Só que desses R$20 eu gastei 5. Então, ainda vai me sobrar R$15. Eu tinha R$20 e eu gastei 14. Então, vão me sobrar 6. R$6, mais, ganhei mais 2. Então, 6 mais 2, 8. Eu tinha R$50, gastei 30. Vão me sobrar 20. 20 mais 5, 25. Então, é algo positivo, né? Eu tinha R$6, ganhei mais 2. Fiquei com 8. Ganhei mais 8, fiquei com 16. Gastei 10, então 16 tira 10 é 6. Tá certo? Então, aqui a gente trabalha com situações de devo e pago, mas nada mais é do que um postulado, né? Que rege a adição e subtração entre números inteiros, tá bom? Então, quando os sinais são diferentes, tira o menor do maior, conserva o sinal do maior. Quando os sinais são iguais, você soma os números e conserva o sinal. Então, tanto para o positivo quanto para o negativo. Por exemplo, se a gente tiver menos 2, menos 3, eu vou somar os números 2 mais 3, 5, e eu vou manter o sinal da operação. Se eu tiver mais 2 mais 3, eu vou somar os números 2 mais 3, 5, e eu vou manter o sinal da operação. Então, sinais iguais, soma-se os números e conserva o sinal da operação. Sinais diferentes, mais 8 menos 2, o que a gente faz? Subtrai o menor do maior, 8 tira 2 é 6, e conserva o sinal do maior. O maior é 8, é positivo, fica positivo. Então, aqui, ó, nós temos duas sentenças diferentes, tá bom?